What do people at, what they really wanna know? Who's your lovers and who are your bros? Who are the enemies you do keep close? Who are the people that you shouldn't know? What do people at, what they really wanna know? Who's your lovers and who are your bros? Who are the enemies you do keep close? Who are the people that you shouldn't know? What do people at, what they really wanna know? Who's your lovers and who are your bros? Who are the enemies you do keep close? Who are the people that you shouldn't know? La 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 la. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro, professor de Química. Estamos aqui para dar continuidade ao assunto ligações químicas. Nessa aula de hoje a gente vai falar da ligação covalente. Lembrando que na aula anterior eu falei, dei uma introdução aí a ligações químicas e falei da ligação iônica. Nessa aula de hoje eu vou comentar sobre a ligação covalente ou também conhecida como ligação molecular, beleza? Mas antes de começar a aula, eu quero dar um recadinho bem importante para vocês. Me sigam no Instagram, né? Não esquece, vai aparecer aqui embaixo, né? E também faça inscrição no meu canal, se você não é inscrito ainda. Ative o sininho das notificações e dá um like, né, se gostar dessa aula de hoje, beleza? Então vamos lá. Ligação covalente, coloquei aqui, ó, vai ser dividida em ligação covalente comum e ligação covalente dativa, também chamada de coordenada. Qual que é a característica dessa ligação, da ligação covalente? Na ligação covalente, a gente vai ter o compartilhamento de elétrons. Lembra lá que na ligação iônica você tem doação definitiva de elétrons, onde os metais vão doar, eles vão perder elétrons, e os ametais vão receber, né, eles vão ganhar elétrons. Aqui não, você vai ter uma ligação com indivíduos que querem ganhar elétrons, né? Então nesse caso vai haver o quê? Um compartilhamento, né? Para eles adquirirem a estabilidade eletrônica, que se dá com 8 elétrons na última camada ou 2 se a última camada for a primeira. Lembra lá, regra do octeto, né? Então, a ligação covalente, né, vai ocorrer compartilhamento de elétrons e é uma ligação que ocorre entre ametais ou ametal mais hidrogênio. Só relembrando, né, o hidrogênio é um elemento atípico, vai ser um elemento atípico. Então ele não é nem metal e nem ametal, né? Ele vai ter características próprias. Apesar de vir ali na coluna, na primeira coluna da tabela periódica, né, ali acima ali dos metais alcalinos, ele não é metal, ok? Ele só está ali por questão de mesma quantidade de elétrons na última camada. Tranquilo? E podemos ter também uma ligação de hidrogênio mais hidrogênio. Vou colocar aqui, ó. Hidrogênio, você pode ter um átomo de hidrogênio ligado a outro átomo de hidrogênio. Então, essa ligação vai ocorrer entre ametais, lembrando que os ametais ficam mais à direita da tabela periódica, ali próximo dos gases nobres. E pode ocorrer também entre esses ametais e o hidrogênio, ou hidrogênio com hidrogênio. E nessa ligação vai haver compartilhamento de elétrons. Tranquilo? Coloquei alguns exemplos aqui, para a gente discutir aqui sobre essa ligação. Lembrando que é dividida em ligação covalente comum e a ligação covalente dativa. Os dois primeiros exemplos aqui, eles estão relacionados à ligação covalente comum. Então aqui você observa o seguinte: o átomo ele vai se ligar para adquirir estabilidade. E essa estabilidade ela acontece com 8 elétrons na última camada, que a gente chama de camada de valência, ou 2 se a última camada for a primeira, que é o exemplo do gás hélio, né? Então o hélio, o número atômico dele é 2, ele tem 2 prótons e 2 elétrons. Então na última camada dele, que é a primeira camada, porque só tem apenas uma, ele vai ter 2 elétrons. Mesmo assim ele está estável. Então, ou seja, os demais átomos, eles vão se ligar para se assemelhar aos gases nobres, que são esses indivíduos que já estão estáveis na natureza. Então, eles já têm 8 elétrons, ou 2, né, que é o caso do gás hélio. Observe o seguinte: o carbono é da família 4A ou família 14 da tabela periódica. Então, é importante o aluno fazer essa associação entre ligação química e tabela periódica. Então, todos os elementos ali da família
4A, né, carbono, silício, por aí vai, eles vão ter 4 elétrons na última camada. Para adquirir estabilidade, eles vão ter que ganhar 4 ou fazer 4 ligações covalentes. Então, nesse caso aqui, ó, o carbono tem 1, 2, 3, 4. Então, os 4 átomos do carbono estão representados pelos pontinhos pretos aqui, ó. E aqui nós vamos ter o oxigênio, 2 átomos de oxigênio, né, na molécula de dióxido de carbono. E o oxigênio da família 6A, né? Então, todos os elementos da família 6A, ou também conhecido como família dos calcogênios, eles vão ter 6 elétrons na última camada. Para adquirir estabilidade, é mais fácil ele o quê? Ganhar 2. Então, eles vão ganhar 2 elétrons ou fazer 2 ligações covalentes. Então, nesse caso aqui, ó, esse oxigênio vai fazer 2 ligações com o carbono. Sendo assim, esse oxigênio da direita aqui, ó, ele vai estar estável, né? Então, tinha 6 elétrons na sua camada. E aqui, ó, como ele fez 2 ligações, passa a ter 8. Esse oxigênio da esquerda vai ser da mesma forma. Então, 2, 4, 6, com mais 2 ligações que ele fez, ele passa a ter 8 elétrons na última camada. E o carbono, como ele fez 4 ligações, ele atingiu o octeto, então ele ficou com 8 elétrons na última camada. Sendo assim, ficou estável. Então lembra, carbono, ele é tetravalente, ele faz 4 ligações para adquirir essa estabilidade. Mais à frente nós vamos ter uma aula sobre orgânica, né, química orgânica, e a gente vai falar dessas características do carbono, né, essa facilidade que ele tem de formar grandes cadeias, justamente por causa da abundância e essa facilidade que ele tem de fazer ligações. Ele faz 4 ligações, ele é tetravalente. Aqui, galera, nós temos a forma molecular, que é aquela que traz a quantidade de átomos que compõem a molécula. Aqui nós temos a forma eletrônica ou eletrônica de Lewis, né? Então aqui, ó, esse segundo exemplo, nós temos a forma eletrônica, certo? E por fim aqui, ó, representada por traços, nós temos a forma estrutural, né? Que na química orgânica a gente utiliza mais essa fórmula estrutural. Então aqui, ó, eu vou ter a fórmula, vou colocar aqui, ó, fórmula estrutural. Fórmula estrutural. Então aqui, ó, como o carbono ele fez 4 ligações, né? Ele fez uma ligação dupla com esse oxigênio e outra ligação dupla com esse outro oxigênio aqui, certo? Nós temos também a ligação covalente simples, né? A ligação covalente tripla e nesse caso aqui a ligação covalente dupla. Então, quando é simples é apenas um traço. Tripla, obviamente, vai ser 3 traços e a dupla representada por 2 traços, ok? Vamos para mais um exemplo aqui de ligação covalente comum. Peguei aqui a molécula de HCl, que é o ácido clorídrico. Aqui nós temos a fórmula eletrônica de Lewis. Lembra lá, o cloro, ele é um halogênio, ele é da família 7A. E todo halogênio, todo elemento ali da família 7A ou família 17, eles vão ter em comum a mesma quantidade de elétrons na última camada. Então eles vão ter 7 elétrons. Para adquirir estabilidade, eles vão ter que fazer uma ligação para atingir o octeto, para ficar estável com 8 elétrons na última camada. Então nesse caso aqui, ó, o cloro vai fazer uma ligação com o hidrogênio. O hidrogênio fazendo uma ligação apenas, ele já está estável. Né? Por quê? Como o número atômico do hidrogênio é 1, ele vai ter um próton e um elétron. Então, a última camada dele vai ser a primeira camada, porque ele só tem uma camada só. E nesse caso, pode ficar estável com 2 elétrons na última camada. Então, se ele tem 1, basta fazer uma ligação para ficar com 2. Aí ele se assemelha ao gás nobre hélio. Sendo assim, vai ficar estável. Então, nesse caso, aqui nós temos a fórmula eletrônica, está aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, representados com X aqui, que são os elétrons do cloro, e um elétron aqui de bolinha preta, representando, fazendo a representação aqui do hidrogênio. Então, esse elétron de bolinha preta representa o elétron do hidrogênio. Os demais aqui, os 7 elétrons em volta do cloro, né, que está representado pelo X, são os elétrons desse átomo, correto? Uma coisa muito importante para o aluno que vai fazer uma prova dissertativa, né? Vamos pegar aí FUNORTE, FUVEST, segunda etapa, né? Até mesmo a UFO.
Então, esses alunos têm que ficar atentos. Quando ele faz ali a representação, a forma eletrônica de Lewis, ele vai colocar uma representação para um átomo, para os elétrons de um átomo, e outra representação diferente para os elétrons de outro átomo. Então, nesse caso aqui, como eu coloquei X representando os elétrons do cloro, eu não posso colocar X para o elétron do hidrogênio. Por isso que eu representei ele de forma diferente. Então, fiquem atentos a isso aí, galera. Então, o pessoal vai fazer uma prova dissertativa, até mesmo no colégio, né? Ou então, em uma prova de vestibular, que tenha questões aí dissertativas. Então, a forma eletrônica está aqui e aqui é a forma estrutural. Como eu tenho uma ligação covalente simples, né? A forma estrutural que só tem um tracinho aqui, que representa a ligação entre o hidrogênio e o cloro. Beleza? E aqui, para finalizar, a gente tem o exemplo 3, que nós vamos ter uma ligação covalente dativa. Professor, o que é isso? Então anota aí, ligação covalente dativa, ela acontece, ela vai ocorrer quando um átomo já está estável e ele vai doar um par de elétrons para um átomo que está instável, ok? Então sempre vai ser assim, um átomo que já está estável, não necessariamente o átomo central, esse átomo tem que estar estável para doar um par de elétrons, sempre vai ser um par e não um elétron, então ou seja, 2 elétrons, vai ser doado para um átomo que está instável. Vamos ver isso aqui na prática, né? Coloquei aqui um exemplo do dióxido de enxofre, nós temos aqui, e o átomo central aqui vai ser o enxofre, né? Porque ele é mais eletropositivo, então vai ser o átomo central. Nós temos aqui a forma molecular, né? Do dióxido de enxofre, que é o SO2, e aqui eu coloquei a representação eletrônica. Então a gente sabe que os dois átomos, né? Na verdade, os dois elementos, o enxofre e o oxigênio, eles são da família 6A. Então eles têm 6 elétrons na última camada. Eles são da família dos calcogênios. Então, nesse caso, para adquirir estabilidade, tanto o enxofre quanto o oxigênio tem que fazer 2 ligações covalentes. Só que nesse caso você observa que você tem 2 átomos de oxigênio. O enxofre, ele fez 2 ligações covalentes com esse oxigênio da direita. Esse oxigênio e esse enxofre está estável. Por quê, professor? Vem comigo aqui, Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência desse oxigênio. Como ele fez 2 ligações, esses 2 elétrons passam a ser dele também e fica com 8. O enxofre, que é o átomo central, ele também tem 6 na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 e 8 não estão estáveis. Só que esse cara da esquerda aqui, ele não está estável. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele precisa de um par de elétrons, ou seja, ele precisa de 2 elétrons. O que o enxofre faz? Como ele já está estável, ele doa, ou entre aspas, faz um empréstimo de um par de elétrons para esse átomo aqui da esquerda, para esse oxigênio. Então isso aqui representa a ligação covalente dativa. Então o enxofre está doando um par de elétrons para o oxigênio aqui da esquerda, certo? Na hora de fazer a forma estrutural, eu coloquei a setinha apontando aqui para o oxigênio da esquerda, porque ocorreu uma ligação covalente dativa. Então a setinha sempre vai estar apontada para quem recebeu o par de elétrons. Então na prova dissertativa você não pode esquecer de colocar esse detalhe aqui, essa setinha. Se for uma prova de múltipla escolha, exemplo, Enem, você pode marcar a opção lá que contenha só o traço aqui, ok? Mas numa prova dissertativa, numa prova aberta, você vai ter que colocar essa representação aqui, Então fique atento a isso aí. Beleza, galera? Então essa aula aqui foi uma aula bem rápida, bem curta, e dando continuidade a ligações interatômicas, ligações químicas. E a próxima aula que eu vou gravar é sobre ligação metálica. Beleza? Então se tiver gostado dessa aula, não esqueça de deixar o like e até a próxima aula.